Então o tema hoje da mensagem é vivendo no desígnio e desfrutando da lei da semeadura. Do jeito que está para você, está para mim e vice-versa, então nós vamos poder acompanhar de maneira igual. Bom, irmãos, o primeiro ponto que eu preciso tratar com você hoje é o Deus que anuncia o que vai ser desde o princípio. Atenção a isso porque é muito, muito importante. O nosso Deus é o Deus que anuncia o que vai ser desde o princípio. Amém? Em Isaías, capítulo 46, no verso 8, 9 e 10, diz assim: lembrai-vos disto. Isso é Deus falando através do profeta Isaías. Lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. O que é prevaricar? Irmãos, vocês não estão comigo não. Eu consigo sentir quando a mente está um pouco dispersa. Não permita isso não. Vocês estavam bem na hora do louvor, integrados, mas na hora da mensagem é mais ainda, porque é a hora que Deus faz gerar fé no nosso coração. Tudo bem? Trazei-o à memória, ó prevaricadores. O que é prevaricar? A grosso modo seria você ter a obrigação de fazer o certo e escolher não fazer nada. Pode até não fazer o errado, mas escolhe não fazer nada. E em não fazer nada, nós incorremos num risco muito grande espiritual. Então Deus está dizendo: lembrai-vos disso. Lembre, considere, traga à memória. O quê? O que eu tenho que trazer à memória? Verso 9: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Lembre disso, desde lá de trás, não há outro igual a mim, nenhum semelhante a mim. Em que? Aí o verso 10 diz que anuncio o quê? O fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém? Você está entendendo? Farei toda a minha vontade. O que isso quer dizer, pastor? Ele está dizendo: vocês esqueceram, vocês deixaram para lá um entendimento importantíssimo, que eu sou o único Deus. Não é que existam outros deuses, irmãos, é porque naquela época as pessoas eram apegadas, à idolatria, e existiam muitos deuses, falsos deuses, mas haviam muitos. E Deus está dizendo: vocês não podem esquecer que eu sou diferente de todos esses, porque eu sou o único que desde lá da antiguidade, desde muito tempo atrás, eu já revelo, já anuncio, eu já proclamo o que vai ser desde o começo. É uma outra forma de dizer: eu tenho sob meu controle o próprio tempo. Eu sei o que vai acontecer antes mesmo que aconteça. Isso está claro para você? Amém? Gênesis capítulo 1, vamos ver isso na prática. Verso 11 e 12 diz assim: e disse Deus: produza a terra o quê? Erva verde, erva que dê semente. Aqui está falando de plantas. Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Atenção a isso. Cuja semente esteja nela. Olhe para mim. A semente, Deus disse, vai estar nela. O que é semente?
É a promessa do futuro. Deus está dizendo: o futuro de cada espécie, eu quero que já esteja nela. O que ainda vai ser, o que ainda vai se tornar, já é para estar nela. Está claro isso? Sobre a terra. E assim foi. Verso 12. E a terra produziu o quê? Ervas dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja a semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então Gênesis está dizendo, Deus falou: olha, eu quero que a terra produza plantas, erva, e a semente dela já esteja dentro. Eu quero também que produza árvores frutíferas, árvore que dê fruto, e dentro desse fruto, Deus disse: eu quero que a semente também esteja. E Deus mandou, e a terra obedece e produz da mesma forma que Ele disse: erva cuja semente está nela, plantas frutíferas cuja semente também já estava nela. Você está entendendo isso? Guarde essa informação. Por favor, pule um pouquinho para Gênesis, capítulo 1, verso 26 até o 28. Eu estou citando, irmãos, por causa do pessoal da transmissão e da gravação. Vocês estão com uma apostila na mão, mas eles não. Então, eu tenho que citar para eles se localizarem dentro do texto bíblico. Está claro? Para que eles possam entender onde estou lendo e poderem depois ler também. Gênesis 26 ao 28 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse o quê? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Por isso que eu coloquei aí no cabeçalho: tudo que Deus criou foi criado com propósito. Tudo, nada na criação foi criado à toa. Nada foi criado sem um propósito claro e específico. Quando Deus cria a natureza, cria com propósito. Quando Deus cria o homem, também cria com propósito. E nós podemos até destacar aqui: qual o propósito do homem? Além de ser, aquele adorador a Deus, além de ser aquele com aliança com Deus, especificamente sobre a terra, das funções terrenas, das funções, que nós chamamos de seculares, Deus disse, vamos voltar aqui ao 28, Deus falou: frutificai, ou seja, gere filhos. Segundo, multiplicai-vos. Terceiro, enchei a terra. Quarto, sujeitai-a. E quinto, dominai. Dominai sobre o quê? Ele disse: sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Eu posso resumir dizendo: sobre a natureza. O homem recebe a missão de Deus de ser dominador sobre a natureza. É uma outra forma de dizer: eu estou dando a você domínio, eu estou dando a você autoridade. O homem foi criado para ser um representante da autoridade de Deus na terra. Tá claro? Foi criado com este propósito. Guarde isso, propósito. Falando um pouquinho a respeito do desígnio. Novamente, quem é da AME há muito tempo já sabe, de cor salteado, mas alguns novos não sabem, então precisamos recapitular. O que é desígnio? Nós podemos chamar de propósito. Nós podemos dizer que é o plano de Deus para a nossa vida. Nós podemos dizer que é o chamado de Deus para a nossa vida. Amém?